Bom, e para a gente entender um pouquinho mais sobre o crescimento e o combate aos crimes digitais, eu recebo aqui no estúdio Luiz Henrique Soldati, especialista em investigações de crimes cibernéticos, que vem conversar com a gente. E ele que ficou conhecido, inclusive, como o ceifador. Explica pra gente, antes de mais nada, Luiz, de onde veio esse apelido? Bom, o apelido ele surgiu de uma página fake no Instagram, né? Então, sobre o caso do faraó dos bitcoins. Então, eu tive um amigo que infelizmente já não está mais aqui por causa do golpe. E aí, eu acabei criando essa página fake para investigar tanto os captadores, toda a liderança dessa fraude e também as vítimas. E nisso eu estava mais oculto. E aí, como ceifador, eu acabei conhecendo a Ana Bate e ela falou que era melhor o ceifador aparecer de fato para poder ajudar mais pessoas e tentar evitar mais golpes dentro desse segmento financeiro. E você tem feito esse movimento ao longo dos últimos anos. Eu queria até a sua percepção diante desse cenário, o quanto que a gente tem visto os criptoativos agora tendo um rastreamento, uma facilitação para a investigação, ou ainda é muito difícil para investigar? Como é que você enxerga nos últimos anos esse movimento dos criptos? Olha, hoje tá mais fácil, né? O problema está mesmo na tomada de ações, tanto do Poder Judiciário e das autoridades policiais. Essa parte de rastreamento, de investigação referente à fraude e criptoativos no Brasil ainda está novo, né? Mas ele está em constante evolução. Você sente que esses crimes ainda estão aumentando bastante no Brasil? Quanto mais criptos começam a se popularizar, a gente percebe que vão aumentando? Sim. Agora que tá chegando, né? Muitas pessoas são a primeira viagem deles no segmento de cripto. E através das redes sociais, elas são atraídas, só que são de golpistas. Então, essa é a primeira experiência. E o crime de criptoativos, né? Antes se falava muito de pirâmides financeiras, esquema Ponzi. Hoje a gente já fala de falsas plataformas, falsas corretoras. Esse é um ponto importante. Eu queria até entender quais são os crimes mais comuns que a gente vê, pelo menos aqui no Brasil, que você tem trabalhado recentemente. Atualmente está sendo mais as falsas corretoras, né? Que aí liga bastante com essa apreensão recente do Tianzi, né? Que está vindo muito do Sudeste Asiático. E junto com isso, e às vezes, esses professores e analistas de mercado são pessoas traficadas. Esse é um ponto super importante. Então, é a vítima de um lado falando com a vítima do outro lado. Minha nossa. Agora, tem uma percepção do anonimato que ainda pode ser talvez o maior atrativo na sua avaliação para esse cenário de criptoativos? Olha... A pessoa está anônima? Sim, né? Existe esse anonimato, mas tem uma grande diferença, né? Porque no rastreamento tem a diferença do anônimo e do secreto. Então, querendo ou não, mesmo sendo anônimo, a gente consegue entender o comportamento dessas transações e dessas fraudes. Eu queria que você fizesse até um panorama, se quiser fazer uma linha do tempo para a gente relembrar juntos um pouco do seu trabalho como ceifador e do quanto que a gente foi percebendo que os criptos foram evoluindo nesse sentido de rastreamento e você conseguir ir atrás desses golpes, dessas fraudes. Tem muita gente que se sente apreensivo de, olha, não vou entrar nesse mundo porque eu posso perder dinheiro, não vou nem saber como aconteceu. Não é mais assim? Não. Hoje dá para você entender. No começo, a gente olhando dentro da blockchain, era uma coisa mais massiva, né? Com o tempo, empresas foram aprimorando, criando layouts, deixando mais fácil de entender esse fluxo, né? Saber da origem até o seu destino final. Portanto, quando você começou, o movimento era outro. Sim. Era outro e até era mais fácil, porque era mais linear. Hoje em dia, os criminosos eles evoluíram também, né? Então, muitas vezes, da origem, né, da vítima que vai para o golpista, começa a ter as pulverizações, os smurfs, e aí começa a ser algo mais complexo. Mas mesmo assim, dá para identificar, né? Eu queria até aproveitar que você falou do Tianji, desse magnata, e queria entender um pouco da sua percepção sobre esse caso. Olha, esse caso... Para mim foi uma surpresa, né? Porque olhando ali no Sudeste Asiático, no Camboja, existe uma complicação ali de muita corrupção. Porque os complexos de golpe lá são imensos, não só no Camboja, Mianmar, Laos, né? No Laos tem o Zawei, e aí eles colocam cassinos de fachada que são feitos para fazer a lavagem de dinheiro. E é de um modo global, né? Então, assim, hoje em dia a gente sabe muito bem que a gente faz uma transação em minutos, né? Então... eu posso pegar o SDT daqui
e eu mando para o Sudeste Asiático em 2 minutos. Então essa é a evasão de divisa e eles utilizam empresas de fachadas. Você enxerga esse cenário talvez cada vez mais próximo de começar a vir também para o Brasil, se espalhar para outros países? Já está vindo para o Brasil, já está no Brasil. Tem no Brasil, está tendo no Uruguai também. Só que no Uruguai estão utilizando mais o Forex, né? Que aí já sai um pouco de criptoativos. Pois é. Mas queria te ouvir justamente olhando para o nosso cenário aqui do Brasil, o que as pessoas podem fazer para tentar se precaver, para evitar cair nesse tipo de golpe? Olha, falando de falsas corretoras, é melhor procurar corretoras que já estão no país, que tenha pelo menos um CNPJ no país, que sejam já conhecidas, né? Como que existe diversas aí que são grandes no mercado. Também não acreditar muito nessas atrações através de redes sociais. Eu acho que fazer um estudo, fazer uma investigação antes de colocar o seu dinheiro suado, né? Exatamente. E aí você mencionou o faraó do Bitcoin. Eu queria que você relembrasse o caso para quem não está lembrado exatamente, porque faz um tempinho já, mas para além disso, eu queria que você contasse para a gente como é que foi também ajudar nessa investigação. Olha, o caso do faraó dos Bitcoins, né, era do Gladson Acácio dos Santos, né? Ele ali na região de Cabo Frio, na região dos lagos, ele atraiu a população inteira, né, com uma promessa de 10%, né? Então as pessoas faziam um aporte em moeda fiat, né, o real, e eles falavam que faziam operações em Bitcoin, né, gerando aí uma rentabilidade de 10% ao mês. Chegou um certo ponto que a Polícia Federal ela fez uma investigação, entendeu, e o Gladson ele não foi preso somente por causa da pirâmide financeira, e sim envolvido com homicídios para tentar ali derrubar a concorrência dele, né? Então a minha investigação a partir disso foi após a prisão dele por causa desse meu amigo. Aí eu fui entender o que de fato estava acontecendo. E aí acabou descobrindo e no fim das contas acabou avançando nesse meio todo. Sim. Outro ponto que eu queria entender também, Luiz, diante desse cenário, se a regulamentação dos criptos como um todo, do mercado cripto, ajuda ou atrapalha nesse processo que você tem feito de investigação? Olha, ajuda bastante, né? Acho que a regulamentação ela está sendo essencial. Ainda está crua, né? A gente está vendo ali as resoluções do Bacen, mas eu acredito que tem mais pontos que têm que ser colocados aí. Muito se fala também sobre uma falta de conhecimento, que as pessoas acabam caindo em golpes, enfim. Mas nesse caso, eu até queria entender, porque eu sei que você defende que o caso é, na verdade, a gente combater o crime, não necessariamente, né? Claro, também expandir o conhecimento, e não à toa a gente está aqui com o Cripto na Real, para a gente começar a popularizar, democratizar cada vez mais essa informação. Sim. Mas, para além disso, também a necessidade de combater esse crime e levar a sério esse tipo de crime, né? Sim, sim. Eu acho que assim, a questão do conhecimento, existe muitas pessoas que têm conhecimento no mercado, mas acabam caindo em outros golpes, como o phishing, né? Então, eu acho que a melhor forma de combater esse tipo é, obviamente, você ter o conhecimento, ter ações imediatas, tanto de autoridades policiais e do judiciário, porque enquanto existe ainda essa morosidade, o crime vai se prevalecendo. Então, cada vez mais eles estão aplicando. Por dia, eu estou vendo 3, 4 casos aí de falsas corretoras, pirâmides financeiras sendo criadas. Você chega a ser assinado por dia por 3, 4 pessoas, mais ou menos isso? Sim, sim. 3, 4 pessoas, e eu também fico olhando dentro das redes sociais, como o Telegram, o WhatsApp, porque sempre tem um captador, né? O captador, ele acaba... Aconteceu um golpe, ele já está divulgando outro. Então, ali eu já estou na frente, já estou olhando e já estou alertando as pessoas para que não caiam. Mas, infelizmente, sempre tem gente caindo e o captador ele nunca é responsabilizado. Eu acho que outra forma de combate é também responsabilizar o captador, aquele que fica divulgando, falando, olha, vem para cá que esse daqui está pagando direitinho. Muitos influenciadores fazem isso também. Exatamente. Teve um caso também da Taibank que teve influenciadores que é da mídia e divulgou bastante e já o impacto foi gigantesco. Pois é, precisamos ficar atentos. Muito bem, Luiz Henrique Soldati, muitíssimo obrigada mais uma vez pela presença. Eu que agradeço. Muito Volte obrigado. mais vezes aqui no Cripto na Real. Muito obrigado. Obrigada. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.